Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Teologia Cética e Mística. A gente está na nossa nona aula, se eu não estou enganado, então a gente já trilhou bastante coisa por aí, a gente falou sobre os princípios fundamentais da perfeição cristã. Agora a gente está compreendendo um pouquinho como que funciona esse organismo sobrenatural que tem dentro da gente, né, que nós comentamos na última aula, que é uma vida, né, uma vida que tem dentro de nós, e essa vida ela precisa ser desenvolvida, né? Então há um organismo por detrás, um organismo sobrenatural, que a gente precisa compreender para que a gente possa entender como que se dá, como que funciona a perfeição cristã. E na última aula a gente comentou, né, um pouco sobre como que funciona a vida natural do homem, né, que o homem ele é um resumo, né, da criação. Então o homem ele tem o ser que as pedras têm, ele tem a vida que os vegetais têm, ele tem a sensibilidade que os animais têm, e ele tem a razão que os anjos têm, né? E São Gregório fala que o homem ele é um resumo, ele é um compêndio de toda a criação de Deus, né? Isso é uma coisa assim fantástica porque a gente eleva cada vez mais a dignidade do homem e a gente entende também qual é o nosso lugar, né? Qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, qual é a dignidade da nossa alma, né? E a partir disso a gente consegue trilhar caminhos. Antes da gente começar, eu esqueci de fazer isso na aula passada, mas hoje eu não esqueci. Vamos rezar uma Ave Maria para que a gente possa entregar esse nosso momento de estudo à Santíssima Virgem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então hoje nós vamos continuar comentando um pouquinho a respeito do organismo sobrenatural que tem dentro de nós. Na semana passada, como eu comentei, a gente falou um pouquinho sobre a vida natural do homem, e depois nós falamos sobre a vida sobrenatural que há dentro de nós, né? Que é um dom de Deus. Em si, a nossa alma ela não é capaz de se elevar até o sobrenatural, né? A gente só consegue se elevar até o sobrenatural, até essa transcendência, por causa que Deus manda gratuitamente para nós algo que nós chamamos de graça santificante, né? E a graça santificante é justamente aquilo pelo qual faz com que a nossa alma se santifique, faz com que a nossa alma se torne verdadeiramente filho de Deus, verdadeiramente amigo de Deus, né? E a gente viu que a gente recebe essa graça através do batismo, né? Então, apenas as pessoas que são batizadas, elas têm acesso a essa graça santificante. Foi bem oportuno, porque o meu filho nasceu recentemente, ele foi batizado no final de semana passado, né, no sábado passado, com apenas uma semana de vida. E por que que a gente tem essa preocupação de batizar o quanto antes, né? Porque enquanto ele não é batizado, ele ainda não pertence ao reino de Deus, ele não é um filho de Deus, ele é apenas uma criatura. Então essa preocupação de batizar logo a criança é para que ela possa fazer parte do reino de Deus e ela já possa começar a receber essas graças, mesmo que ela ainda não tenha consciência de como utilizar, mas ela já vai sendo ali abençoada e já vai sendo introduzida também no reino de Deus, tá? Claro que se ele tivesse tido alguma complicação na hora de nascer, ficado na UTI, alguma coisa assim, é claro que a gente não faria isso tão cedo, mas sim porque ele já estava bem, então não tinha motivo por que retardar algo que já poderia ser feito, né? Ele tá bem desenvolvido, graças a Deus, né? A gente passou no médico recentemente, então tá tudo ok com ele, não tinha motivo de não introduzi-lo logo no reino de Deus. Porque, para mim, assim, é uma coisa similar, isso, com a Eucaristia. Não tem por que a gente esperar a criança ficar mais velha, ter ali seus 10, 11 anos, para que ela receba o santo viático. Se ela tem o desejo, se ela quer receber, se ela sabe diferenciar o pão que a gente come na padaria e o corpo de Cristo, né, o pão que está ali quando o padre consagra vira corpo de Cristo, e o vinho vira sangue de Cristo,
Ela crê que existe um só Deus. Ela sabe que esse Deus é uma trindade, são três pessoas. Ela sabe que Jesus é Deus, né? E Jesus ele veio para nos salvar. E ela sabe que as pessoas boas têm uma recompensa, que é o céu, e as pessoas más têm um castigo, que é o inferno. Não tem por que retardar esse auxílio da graça que a criança pode ter através da comunhão. Até porque a criança, ela ainda não tem uma capacidade cognitiva tão grande como a de um adulto de estar numa aula de teologia cética e mística, por exemplo. Você não vai explicar a fé para uma criança lendo São Tomás de Aquino, por mais que seja possível, tá? Não é que as crianças elas não tenham um nível de entendimento ali que elas não possam compreender, elas podem, só que é mais difícil. Então, para que você vai retardar a Eucaristia, que é a, a presença viva de Deus, né? A presença viva na vida ali naquela Eucaristia, por que você vai privar a criança daquilo? Sendo que ela já tem os requisitos mínimos para isso, tá? Então, assim, é muito importante a gente compreender essa questão da vida da graça, tá? Só recebe a graça santificante quem é batizado, tá? É isso que nos diz a doutrina da igreja, e é isso que nós acreditamos. Então, se a pessoa não é batizada, ela não passa de uma mera criatura, e Deus, ele sustenta essa pessoa, Deus está presente nessa pessoa, mas não enquanto amigo, como eu comentei, não enquanto pai, mas sim enquanto criador, né? Enquanto quem criou ali, como um autor de uma escultura, por exemplo, né? Diferente das pessoas que são batizadas, né? Que elas são introduzidas no reino de Deus, e elas são feitas filhas de Deus, né, por adoção. Então, vejam que interessante, como que é essa dinâmica que Deus montou, né, essa engenharia que Deus montou para que a gente pudesse se salvar, e não apenas se salvar, tá? Porque a nossa meta não é se salvar. A gente não pode ter como meta apenas a salvação da nossa alma. A gente tem que ter como meta a busca pela santidade, a busca pela perfeição cristã. A gente não pode se contentar com o mínimo. Tem uma história, eu já devo ter comentado com vocês essa história, mas é bacana a gente relembrar. De São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, ele foi um monge eremita, se eu não me engano, no ano 600, mas pode ser que eu esteja enganado em relação à data, tá? Mas ele era um santo eremita, então ele vivia no deserto e ficava lá rezando sozinho. Um dia, ele estava meditando nas Sagradas Escrituras. E aí, diante de uma passagem em que Jesus perguntava para Pedro se ele o amava, Pedro respondia, né, Senhor, é claro que eu te amo. Tu sabe, acima de tudo, que eu te amo, né? E Jesus falava para Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. E São João Crisóstomo, ele ficou pensando, o que que é apacentar as ovelhas do Senhor? O que que significa isso, né? Qual é meu papel diante disso? Né? Como que eu apacento as ovelhas do Senhor? Como Cristo pediu para Pedro. Então, ele entendeu que ele deveria sair do eremitério, sair do deserto e ir para a cidade pregar o evangelho. E aí o que aconteceu? Ele começou a pregar o evangelho na cidade. São João Crisóstomo, uma pessoa muito eloquente, né, com uma pregação belíssima, palavras belíssimas, converteu inúmeras pessoas. Só que tinha um problema que ele via. Ele era um padre do deserto. Então, ele vivia uma espiritualidade muito profunda, uma vida de oração muito profunda. Ele começou a perceber que as pessoas, elas não iam adiante, né? Então, ele exortava as pessoas de que elas precisavam comungar com mais frequência, ele exortava para que as pessoas pudessem rezar mais, para que elas pudessem compreender a vida, a verdadeira vida de oração, que é esse encontro com Cristo, que é esse diálogo com Deus. E as pessoas não compreendiam isso. Elas chegavam para São João Crisóstomo e falavam, mas João, olha, eu não roubo mais, eu não faço mais fofoca do meu vizinho, eu vou na missa, eu pago o dízimo, eu faço tudo direitinho. O que mais que você quer que a gente faça? Pra que tanta encheção de saco? Eu já tô fazendo tudo que você pediu, eu tô fazendo aqui em favor da igreja.
E São João Crisóstomo ele ficou encucado com isso porque ele falou, puxa, mas não é isso. A vida cristã, a espiritualidade, ela não se resume a você seguir uma série de leis. Inclusive, isso era coisa dos judeus. Os judeus seguiam uma série de leis. Os judeus tinham lá mais de 600 leis para seguirem, que Moisés instituiu. E ele ficou matutando, tentando entender, mas por que que as pessoas só querem viver esse mínimo? Por que que as pessoas só querem simplesmente fazer o que está escrito na lei e ponto? Como se fosse eu estivesse executando um trabalho ali. Acabou o trabalho, fecha as coisas, guarda, esquece o trabalho e vai para casa. Então, acabou as obrigações da igreja, fecha as coisas, esquece a igreja e vai para casa, esquece de Deus. E ele compreendeu que essa trava espiritual que havia nas pessoas lá em Constantinopla no ano 600 era devido à educação dos filhos. Naquela época se valorizava muito, né? Porque era claro que não se tinha mais tantas guerras como antigamente, né? Mas era uma época que ainda se tinham muitas guerras, então você preparava as crianças para serem atletas, né? Para terem um físico muito bem definido, para que elas pudessem se virar, né? E tem até uma frase dele que ele fala que a gente tem que se esforçar, né? Os pais devem se esforçar para formar atletas para Cristo, né? E não atletas para o mundo, né? Porque o mundo, a gente viu, é material, é vazio, ele se esvai, ele acaba, né? Um dia todo mundo vai morrer, um dia as coisas vão acabar. Inclusive, no juízo final, quando Jesus vier, ele basicamente vai tacar fogo em todo mundo, em tudo que tem, vai destruir tudo que tem. As pessoas que estiverem vivas vão morrer e vão recitar, né, no mesmo instante, como diz o catecismo. E o mundo não vai mais ser como a gente conhece, porque as coisas do mundo, as coisas materiais, elas são passageiras, né? E por que que eu tô dizendo tudo isso? Porque o nosso fim não deve ser a salvação da nossa alma. Não deve se preocupar em salvar a sua alma, você deve se preocupar em se santificar. E dentro da preocupação da santificação, uma das preocupações é a salvação da sua alma, mas não é o todo. Não é apenas a salvação da sua alma, né? E volto a dizer, isso é uma coisa que eu repito praticamente em todas as aulas, né? É uma coisa que impactou muito a minha vida. E eu tenho certeza que impacta a vida das pessoas quando elas escutam isso. A gente pode até se salvar, mas a gente vai entrar pela portinha dos fundos, no reino de Deus. A gente vai olhar para baixo e a gente vai ver a quantidade de almas, de pessoas que nós deixamos para trás. Por quê? A gente não quis dar o nosso sim a Deus. A gente quis ser como um jovem rico que cumpria os mandamentos. Só que, quando Jesus o chamou para ser perfeito, gente, vocês entendem que o caso do jovem rico é um caso drástico e é um caso que recorrentemente acontece. É mais drástico ainda o caso do jovem rico, porque Jesus, ele praticamente chamou o jovem rico para ser um discípulo. É como se ele estivesse chamando mais um discípulo, né? Ele ia ter o 13º discípulo ali. Discípulo não, desculpa, apóstolo. Ele fez um convite pessoal para o jovem rico ser um apóstolo dele. E ele não quis. Ele não quis, ele ficou triste. Falou, não, pera, eu vou ter que vender tudo que eu tenho. Eu vou ter que carregar a cruz. Não, eu prefiro viver do jeito que eu tô. Claro, gente, é cômodo viver do jeito que as pessoas vivem. E eu não estou falando do estado de pecado. Eu estou falando do mínimo. É cômodo viver o mínimo. É cômodo rezar quando é conveniente. É cômodo participar da igreja quando é conveniente. É cômodo cumprir as leis. É cômodo ter uma vida ordenada a isso. Isso é muito cômodo. Só que a gente precisa buscar, né? E na próxima semana a gente vai ver um pouquinho a respeito da perfeição cristã, né? Das etapas da perfeição cristã. A gente precisa buscar ir além do mínimo. Se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dá aos pobres, toma tua cruz e me segue. Então, se a gente quiser perfeição, e aí, vender tudo que temos, não, Jesus não está falando da parte material, também está falando da parte material.
Mas muito mais do que isso, ele está falando sobre os nossos apegos, sobre as coisas que nós somos apegados aqui nesse mundo e que impedem que a gente voe mais alto. É interessante porque um passarinho, quando você coloca uma linha no passarinho, uma linha fininha, ele se torna incapaz de voar. Ele não consegue voar só por causa daquela linha. Aquela linha não está fazendo peso nenhum, mas ele não consegue voar por causa daquilo. A mesma coisa a alma. Se a alma está apegada minimamente, mesmo que seja minimamente nas coisas dessa terra, ela não é capaz de alçar mais voos. E por isso que fazer o mínimo é confortável. Porque fazer o mínimo não dói. Fazer o mínimo, você até se sacrifica, mas é um sacrifício completamente suportável. E quando a gente fala de via purgativa, a gente fala de purgar os nossos pecados, às vezes a gente pensa que, ah, não, tranquilo, se eu for pro purgatório, tô de boas. Gente, sim, você tá de boas porque você vai pro céu depois, mas o purgatório, ele é igual ao inferno, ele dói tanto como o inferno. A única diferença é que o purgatório tem fim. Um dia a pessoa vai sair de lá, mas pode ser que você fique séculos queimando no fogo do purgatório. E queime dói, né? Agora eu não lembro que santo que foi que eu li uma vez que falava que a menor pena do purgatório é muito maior de tudo que Cristo sofreu na paixão. E a gente fala assim, abertamente, ah, não tem problema, não precisa ser santo, eu vou pro purgatório e tal, aí minha alma tá salva. Tá bom, mas se você quiser sofrer, tá, mas e se eu não quiser purgatório? Se você não quiser purgatório, então você tem que renunciar a tudo que você tem aqui nessa terra, tomar a cruz e seguir. Ou seja, vai ser uma vida constantemente incomodada. Não vai ser uma vida fácil. Não vai ser fácil. Por que que não vai ser fácil? Por culpa nossa. Se Deus manda tribulações na nossa vida, se Deus manda dificuldades na nossa vida, é porque ou a gente não entendeu alguma coisa e a gente precisa entender, ou é porque Deus está purgando a nossa alma aqui. E glória a Deus que Ele está purgando aqui, porque é muito menor a dor em relação ao purgatório. Que bom que está sendo purgado aqui. Que bom. É só vocês olharem para a vida de Jó. O quanto que aquele homem sofreu e o tamanho da paciência dele. Ele perdeu tudo. Deus tirou tudo dele. Ele ainda assim continuou paciente. Né? Então, assim, é muito importante, é de suma importância a gente compreender que se a gente quer, de fato, alcançar uma vida mais perfeita, nós não podemos se contentar com o mínimo. Nós não podemos se contentar com o mínimo, tá? A gente precisa ir além das nossas ações, a gente precisa se esforçar para ir além. E eu não tô falando que não, é para você começar a fazer penitência, jejum, não sei o quê. Se você quiser fazer, é bom fazer. Mas Deus, ele manda naturalmente para você. Deus, ele vai mandando. Ele vai mandando. E você precisa aceitar isso. E é justamente disso que eu queria trabalhar com vocês hoje, que é sobre as graças atuais. Então, na semana passada a gente comentou sobre a graça santificante, né? Aquela graça santificante que é um dom de Deus, que ele é infundido na nossa alma e que faz com que a nossa alma participe de uma forma verdadeira e real de Deus. Ela participe da divindade. De forma alguma, como eu até comentei na mensagem que eu deixei para vocês, que de forma alguma a graça ela destrói a nossa natureza. Ela não destrói, a gente não deixa de ser a gente. Ela apenas eleva aquilo que nós somos. Né? E isso é muito bonito, né? Porque tem um salmo, gente. Acho que é o Salmo 8, né? Que é muito bonito. Eu acho que eu li para vocês já, né? Que eu vou, como eu dou muita aula e dou catequese também, então tem muito assunto que eu repito, né, de um lugar para outro. Eu nunca sei se eu já se eu já falei ou não falei, né? Mas se caso eu falei, então a gente repete de novo, que é importante a repetição, né? Mas tem um Salmo 8, que ele fala, né, que é o homem, né, diante, né, de toda a criação que Deus fez, né, que ele
formou com um dedo de artista, né? Ou seja, mostra toda a beleza, toda a grandiosidade que Deus fez o mundo. O que que é o homem diante de tudo isso? Para ele se lembrar com tanto carinho da gente. É tanto carinho, mas tanto carinho. E assim, é engraçado porque a gente despreza Deus constantemente. A gente despreza a presença dele constantemente. O homem ele despreza, né? A gente tem que lembrar que a gente tem a tendência para o pecado. E mesmo assim, e olha que interessante, quando alguém despreza a gente, muita gente não aguenta ficar atrás da pessoa. Fala, ah, deixa pra lá. Agora Deus não. Deus ele tá o tempo todo chamando a gente, o tempo todo tentando conquistar a nossa alma pra ele. É o tempo todo falando com a gente. Sabe o que é mais engraçado? Se a gente fosse fazer uma comparação bem bobinha, né? Vamos lá, todo mundo aqui já deve ter assistido aqueles filmes americanos de romance colegial, tá? As crianças no colégio, aí tem o galã lá, o cara mais bonito da escola, não sei o que, tal. Aí tem a menininha que tem vergonha e não sei o que, beleza. Só pra vocês entenderem a dinâmica. Deus, ele é como se fosse esse galã, né? Por quê? Porque vejam só, Deus, ele é o ser mais perfeito que existe. Ele criou todas as coisas, então tudo deriva dele, né? Então, provavelmente não, ele é o ser mais belo que existe. Ele deve ser o ser mais forte que existe. Aliás, não deve ser, a gente não trabalha na probabilidade, ele é. Ele é como se fosse o galã ali do colegial, o cara que é o melhor no basquete, que tem o cabelo mais arrumado, que tem as roupas bonitas e não sei o quê. É como se ele fosse isso. E aí ele tá, esse galã popular que todo mundo gosta na escola, ele tá vindo até nós, essa garotinha tímida ali, que mal consegue conversar com as pessoas, ele tá vindo até nós, querendo ser o nosso amigo, e não apenas querendo ser amigo nosso, tá querendo elevar a nossa alma natural para uma alma sobrenatural. Gente, não tem como recusar uma coisa dessa. Só que beleza, a gente escutar isso, a gente fala, nossa, realmente não tem como recusar. Tá, mas a gente recusa todo dia. Meu Deus. Toda vez que a gente esquece de Deus, e isso é muito comum a gente fazer, é como se a gente estivesse recusando esse convite, que é um convite irrecusável. Que todo mundo quer ter, entre aspas, né? E por que acontece isso? Porque a gente não tá prestando atenção. Não dá uma raiva quando você tá conversando com alguém e a pessoa fica no raio do celular, ela tá tentando falar com a pessoa tá assim. Aí você faz uma pergunta, a pessoa fala, aham, é, isso daí mesmo. Aí depois pergunta, mas você entendeu o que eu perguntei? O que eu perguntei pra você? Fala, não sei, não prestei muita atenção porque eu tava mandando uma mensagem aqui. A gente fica bravo quando acontece isso. E a gente faz isso com Deus o tempo todo. Deus tá lá, conversando com a gente, falando conosco, querendo conhecer mais sobre a gente, querendo mostrar mais aquilo que ele é. E a gente tá lá no celular. Pá, 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 aham. Aí de vez em quando a gente escuta. Tá, que bom, que legal. Pá, 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 e continua. E ele é ignorado. Só que a nossa sorte é que Deus, ele não, não é um homem. Que a gente se irrita e vai embora. Tá bom. Não, Deus ele permanece. Mesmo a gente dando um monte de bola fora, Deus ele permanece em cima da gente. Deus ele permanece tentando buscar a nossa alma. E tá, por que que eu estou falando disso? Para a gente poder chegar nesse tema das graças atuais. A graça atual é basicamente isso que eu estou comentando a respeito de que Deus ele quer se comunicar conosco. Lembra? A graça, que é a graça atual, é a mesma coisa que graça santificante, só que a gente vai dividir aqui em mais etapas, para vocês entenderem, mais pontos. A graça é um dom
enviado por Deus, né, para que a gente possa fazer parte. Foi isso que a gente falou da graça santificante, tá? A gente possa fazer parte do reino de Deus. As graças atuais, elas também são enviadas por Deus, né? Tudo que é graça, tudo que é sobrenatural é Deus, tá? Não existe ser humano que produza ato sobrenatural, tá? Todas as coisas que são sobrenaturais é produção de Deus, é porque Deus mandou, tá? Então Deus, ele manda, né, o Espírito Santo, ele manda graças para que essas graças possam mover os nossos corações, para que a gente possa agir segundo os movimentos apontados para a vida eterna. O que eu quero dizer com isso? Constantemente, Deus ele tá mandando, tá falando com a gente, tá ali tentando desenrolar um diálogo conosco. E para que serve esse diálogo? Né? Para que Deus fala conosco? Ele fala conosco para mover o nosso coração, para que a gente possa abrir o nosso coração, para que o Espírito Santo possa guiar os nossos passos. Lembra que eu comentei com vocês que a santificação ela passa por um processo parecido com o processo que quando você coloca um ferro no fogo, aos poucos o ferro ele vai derretendo e ele continua ali. A propriedade do ferro ela continua, ela não se extingue. Mas você não vê mais o ferro, você só vê o fogo agindo, né? E Deus, ele é como se fosse esse fogo, né? E ele quer agir através de nós, ele quer que nós sejamos instrumentos dele, certo? E por isso que ele manda as graças. Tá, o que que são essas graças? Gente, essas graças são, a gente poderia traduzir, simplificar como inspirações. Sabe quando, meu, de repente, dá aquela vontade de rezar? Sabe quando de repente você vê um morador de rua, você se compadece deles e fala, nossa, puxa, deixa eu ver se, no que eu consigo ajudar aquela pessoa? Ou quando, pera, tô vendo meu irmão errar, eu preciso ajudar ele, eu preciso é, dar um conselho para ele. Tudo isso é a graça de Deus agindo na sua vida. São inspirações que o Espírito Santo coloca no nosso coração para que a gente possa produzir atos sobrenaturais. Quando a gente fala no processo de canonização de um santo, o primeiro ponto que se coloca nesse processo é nós identificarmos as virtudes heróicas desse santo. As virtudes heróicas nada mais é do que as graças atuais que aquela pessoa recebeu e ela foi dócil a essa graça e ela agiu mediante essa graça. Tá? Ricardo, você levantou a mão? A gente deixa para fazer as perguntas no final. Então, anota aí para não esquecer. Tá, e o que acontece? A gente pode dividir a graça em dois modos. Primeiro, o modo habitual e segundo, o modo atual, tá? Então, o modo habitual e o modo atual. O que que é o modo habitual? As graças habituais, é o que o nome está querendo dizer, são hábitos. O que que é um hábito? É uma coisa que está incorporada em mim que eu nem percebo mais, porque ela já está aqui. É igual dirigir o carro. Você começa a dirigir o carro, no começo é um sofrimento, depois você dirige e nem percebe, porque aquilo virou um hábito. Então, é uma graça que produz um efeito de uma maneira contínua. O que são as graças habituais? A graça santificante é uma graça habitual. A partir do momento que você é batizado, você recebe a graça santificante. E ela fica em você habitualmente. É um estado habitual. As virtudes infusas são hábitos. Os dons do Espírito Santo são hábitos, são graças habituais, são graças que estão ali de uma forma assim, perene. Né? Elas ficam ali dentro, tá certo? E elas vão, de uma maneira contínua, permanecendo ali. Só que beleza, isso é graça habitual, que é justamente a graça que a gente nem percebe. Porque ela virou um hábito já, né? Então a gente não percebe muita coisa. E nós temos as graças atuais, e são justamente essas graças que aumentam o nosso nível de caridade. E se vocês se recordarem, quando a gente falou do fim do homem, né? O fim do homem é a santificação. Uma das coisas que nós falamos dos meios de santificação é o aumento da nossa caridade, é o aumento do nosso amor ali, nosso amor enquanto virtude da caridade. E as graças atuais, elas são moções do Espírito Santo, né? Moções de Deus
que vem à nossa mente, né? Com um súbito assim, fala, puxa, nossa, recebi uma inspiração aqui de Deus. E qual que é a finalidade dessas graças atuais, né? A finalidade é fazer com que a gente se pareça cada vez mais com Deus, então que a gente haja de uma forma divina, de uma forma sobrenatural. Só que o que acontece? Essas graças atuais, elas, na maioria dos casos, são frustradas pela resistência que nós colocamos por conta dos nossos vícios, por conta da nossa preguiça e por conta da nossa vontade, da nossa fraca vontade. A graça habitual está ali e ela permanece, a não ser que a gente cometa um pecado grave. Agora, a graça atual, que é o que faz com que a gente aumente a nossa caridade, que é com que faz com que a gente se santifique, ela sim, nós podemos atrapalhar a ação dela dentro da nossa alma. Quando, você teve a inspiração de ajudar uma pessoa necessitada. Você fala, mas é que né, as contas esse mês tá difícil, não sei o quê, não tô ganhando bem. É, às vezes, assim, claro que tudo tem seu peso, tem sua medida, né? Mas, poxa, às vezes você dá ali 20, 30 reais pra uma pessoa, não é um dinheiro que vai fazer tanta falta assim, dependendo da situação. A gente tá acostumado a dar moedinha, 2 reais a pessoa, né? Muitas vezes a pessoa tá pedindo dinheiro para poder comer, almoçar. Quem que almoça com 2 reais? Tudo bem que tem aquela iniciativa do governo, né? Que tem um prato lá por 1 real, que eu não me recordo o nome, mas, poxa, um almoço é pelo menos 20 reais, né? Um almoço barato ainda. E a gente tá ali diante daquela pessoa, a gente é inspirado, a gente fala, não, Deus tá inspirando que para mim doar. Aí você começa a colocar isso, mas puxa vida, é melhor não. Eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro depois. Vai que ele compra droga, vai que não sei o quê. E aí você tá perdendo uma baita oportunidade de agir de uma maneira divina. Você pode olhar pra cara da pessoa e falar assim, não, essa pessoa eu tenho 100% certeza que ela é usuária. Só olhando pra cara dela. Tá, mas e daí? Gente, o que a pessoa vai fazer com o dinheiro é problema dela. Se ela vai usar mais droga ou não, se ela vai comprar de fato um pão. Isso é problema dela. Você fez a sua parte enquanto um ato de caridade, um ato de amor. Você foi lá e, né, colocou a mão no bolso, tirou o dinheiro à força, porque dói tirar dinheiro, e deu para a pessoa. E você está aumentando a sua caridade. Ele é uma graça que Deus mandou na hora, uma inspiração. E aí está sendo aumentado o seu nível de caridade. E aí, nesse sentido, você pensa em você. Você fez a sua parte. Você seguiu aquilo que era para ser feito. E aí você vai falar assim, Gabriel, mas não é pior a pessoa, porque eu vou dar dinheiro para ela, eu vou incentivar o vício e etc. Gente, Jesus, ele ajudou centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas, e essas mesmas pessoas que ele ajudou, quando ele precisava delas, ali para ser liberto, pediram para crucificar ele. E ele não deixou de fazer o bem por causa disso. Ele sabia que as pessoas iam fazer isso. Ele tinha certeza que as pessoas iam fazer isso, porque ele conhece o coração de todos. E mesmo assim, apesar de saber que as pessoas depois iriam trair ele, iriam crucificar ele, ele fez o bem. Porque é assim que Deus age. Deus ele produz o bem independente. Meu, gente, é só você olhar para sua vida. Olha o tanto de vezes que a gente pisou na bola em inúmeras situações diferentes. E mesmo assim, Deus continua mandando a graça. Deus continua permitindo que a gente viva. Deus continua permitindo que a gente consiga ter tempo de se confessar. Deus continua se fazendo presente na Eucaristia para que a gente possa amá-lo, conhecê-lo cada vez mais de uma forma concreta e real. Quem sou eu para julgar o que as pessoas vão fazer ou deixar de fazer? Isso é problema de cada um.
E aqui eu não tô incentivando, não, vamos todo mundo virar egoísta, se o pessoal pensar em si, não é isso. Mas Deus ele deu a liberdade para as pessoas usarem. E se a pessoa, por exemplo, se estiver mentindo para você, fala assim, não, não, eu vou comprar o pão, e ela for lá e comprar uma cachaça, por exemplo, não tem problema. Depois, no dia do juízo final, Deus vai cobrar tudo. Tudo vai ser revelado. O dia que ela morrer, ela vai estar diante do tribunal de Deus e aquilo ela vai ser julgada por aquilo. Então, assim, nós precisamos estar mais atentos aos movimentos da graça no nosso coração. Como eu faço para estar mais atento a isso? Só tem um meio. E esse meio a gente chama de oração. Você só vai ser capaz de ouvir a voz de Deus. Quando a gente fala de ouvir a voz de Deus, quando Jesus ele fala, né, ouvir a voz de Deus ou de permanecer na palavra, ele está falando dessa realidade. Ele está falando dessa realidade de que Deus, ele nos inspira o tempo todo. Deus, ele fala conosco o tempo todo. Só que a gente não tem o costume, a gente não tem o hábito de ouvir. E quando a gente para ouvir, a gente para muito brevemente, é muito rápido mesmo. Ou se não, a gente nem para, a gente reza ali, mas tá ali só de corpo, só. Tá nem prestando atenção no que tá rezando. E a gente vai perdendo as graças, né? E uma coisa interessante, né, é que conforme você vai perdendo as oportunidades, menor vai ser a sua chance de ser santo. Assim como tudo tem peso e medida, Deus, diante de nós, como nós somos seres limitados, também tem peso e medida. Inclusive, tem uma meditação de Santo Afonso, uma meditação muito forte dele, num livro que é de preparação para a morte, que ele fala do número dos pecados que as pessoas têm. Ele fala assim, ó, para cada pessoa, Deus deu uma quantidade X de pecado. Se ela estourar, já era. Aí você me pergunta, Gabriel, como que eu faço para saber quantos Deus me deu? A gente não sabe. E ele também não vai revelar. Porque senão a gente ia fazer um monte de atrocidade e depois ia ficar bonzinho. Deus, ele prefere usar a nossa liberdade. Ele prefere, não, pera, eu vou deixar o Gabriel ali livre para escolher. E que ele escolha eu. Aí eu vou ficar torcendo para que ele escolha eu e eu vou ficar mandando um monte de coisa, um monte de sinal, vou ficar mandando graça nele para que ele possa me escolher. É interessante, gente, porque, meu, isso é amar de verdade. A gente fala assim, não, eu amo meu filho, não sei o que, tal, tal, tal. Tá, mas você prende ele? Não, se não for assim, não vai fazer. Não sei o que. A gente prende, a gente poda a liberdade dos nossos filhos. E aí, se acontecer a desgraça deles se revoltarem contra Deus, a gente fica, mas onde que eu errei? E não sei o que. E agora o meu filho? É claro que assim, a gente vai fazer igual Santa Mônica, a gente vai continuar rezando pela conversão, né? Mas é uma escolha dele. Deus, ele deu uma vida para cada pessoa, assim como ele deu a liberdade para cada pessoa. E a gente tem que escolher. Puxa, eu vou educar a Maria Isabel e o João Pedro? Claro que eu vou ensinar o catecismo, é claro que eu vou ensiná-los a rezar, é claro que eu vou me esforçar para dar bom exemplo, é claro que eu vou. Só que, se um dia ela falar assim, pai, fui na igreja, fiz o que você falou, para mim não fez sentido nenhum, tô saindo fora. É claro que eu vou dar o conselho, vou falar para ela não fazer aquilo, mas eu não posso impedir, porque é a escolha. E a gente tende a querer bloquear as pessoas, a escolha das pessoas. Não, não, você não pode fazer isso de jeito nenhum, não sei o quê. Mas se a pessoa está escolhendo aquilo, você vai fazer o quê? Você pode até, num primeiro momento, impedir, recomendando, ó, não faça isso, porque isso você vai se dar mal. Não faz isso. Mas se a pessoa vai você, mas eu quero fazer, eu vou fazer. Deus deu livre-arbítrio.
para cada um. E não é obrigação nossa, estritamente falando, levar, né, de forma forçada uma alma para o céu. É dever nosso mostrar o caminho para as pessoas. É dever nosso aconselhar, dizer aquilo que é bom, aquilo que é ruim e mostrar para as pessoas o caminho. Mas quem vai tomar a decisão final é a pessoa. Eu não posso decidir por alguém. Mas enfim, às vezes o meu pensamento ele voa, ele vai voando, eu vou falando, eu até perdi do que eu estava comentando com vocês, né? Mas a gente está falando sobre as graças atuais, né? Eu comentei então da graça habitual e da graça é, da graça atual, certo? Então, a graça habitual é aquela que permanece na nossa vida. Então, como eu comentei, a graça santificante, as virtudes infusas, os dons do Espírito Santo, que assim, tá ali, mas tá ali de uma forma passiva. É isso que a gente tem que entender. É passivo aquilo. Agora, tem uma graça atual que tem um componente ativo, que faz com que a gente haja, e a gente precisa prestar atenção nisso. A gente presta atenção nisso na oração, tá? E é interessante porque, assim, as graças habituais, por elas serem em estado passivo, né, quer dizer que elas vão permanecer ali. Enquanto você estiver em estado de graça, elas vão permanecer ali. Só que a gente sabe que para que a gente santifique a nossa alma, a gente precisa tomar decisões, precisa fazer coisas de forma ativa, né? Escolhas. Escolher, de fato, a Deus, tá? E Deus, ele manda. Deus, ele manda essas graças, né? Inclusive, quando a gente pensa nas virtudes e nos dons, né? Todo ato de virtude, toda atuação dos dons do Espírito Santo na nossa alma, ela supõe previamente uma graça atual, né? Essa graça atual que vai colocar em marcha ali, né? Vai colocar na primeira marcha para a gente poder andar com o carro. Até mesmo para poder praticar as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, que mais para frente nós vamos estudar em detalhe cada um deles, porque é um ponto fundamental, tá? Então, a graça atual é justamente esse movimento do Espírito de Deus que faz com que a gente haja de uma maneira divina, tá? E para que é importante a gente agir de uma maneira divina, né? Primeiro, é importante a gente agir de maneira divina porque faz parte da nossa santificação. É isso que vai nos santificar. Quando eu falo assim, agir de maneira divina, não é fazer coisas extraordinárias, tipo levitar, bilocar, essas coisas. Não estou me referindo a isso, esses efeitos extraordinários. Mas, antes de já tiveram contato com alguma pessoa que você olha assim para aquela pessoa e fala assim, meu, essa pessoa aqui ela é diferente. Ela age de forma diferente, ela responde de uma forma diferente. E, meu, ela parece santa, essa pessoa aqui. Por quê? Por que essa pessoa se parece santa, né? Porque ela está se deixando ser movida pelo Espírito Santo. Então, de fato, ela está sendo santa, né? Deus que está agindo ali, não é a pessoa que está agindo. É o próprio Deus que está ali agindo sobre ela, né? Então, por isso que é importante a gente buscar as graças atuais, tá? Então, vamos lá. Em relação às funções das graças atuais, né? Qual que é a função dentro da nossa alma? Então, primeiro, a graça atual, ela dispõe a nossa alma a receber, né, como a gente comentou anteriormente, os hábitos infusos, que são as virtudes e os dons, tá? A graça atual é aquela que faz com que a gente se arrependa das nossas próprias culpas. A graça atual é a que faz a gente tomar a decisão de seguir a Deus. Entendo, gente, qualquer ação que a gente faça para Deus, antes Deus agiu em nós. Não tem como. Não tem como uma pessoa tomar uma decisão pensando em Deus, sem antes Deus ter agido, tá? Não tem como. Deus, ele precisa agir. Então, todas as questões, a confiança divina, é, a confiança na misericórdia de Deus, tudo isso, né, que a graça habitual vai dispondo na nossa alma, é Deus que manda. É Deus que manda, tá? E é importantíssimo a gente prestar atenção nesses pontos,
Por quê? Como eu comentei, Deus ele tá mandando as graças o tempo todo. O tempo todo. E de forma mais precisa, Deus está mandando a graça agora. De forma mais precisa. Claro, eu não sei o que está no coração de cada pessoa, mas eu sei que Deus está mandando. Isso é uma certeza teológica líquida e certa. Que Deus ele está mandando. Que Deus ele está falando com a gente. Só que a gente precisa parar para ouvir. A gente precisa praticar. A fé, a esperança e a caridade, as três virtudes teologais, para que a gente possa estar disposto a ouvir essa voz de Deus que fala dentro de nós. E, gente, se nós estamos aqui hoje estudando, é porque provavelmente a gente já ouviu a voz de Deus. E Deus já moveu o nosso coração, de alguma forma. Ele moveu o seu coração para você se lembrar da aula, do horário. Ele moveu o coração para você tomar a decisão de clicar no link e abrir a aula. Ele moveu o seu coração, de repente, para abrir um caderno, um bloco de notas, para fazer anotação. Tudo isso é Deus movendo o nosso coração. Só que a gente precisa começar a tomar consciência disso. Porque na medida que a gente toma consciência disso, as coisas ficam mais claras. A nossa missão ela fica mais clara, aquilo que a gente deve fazer fica mais claro. Porque daí a gente está numa comunicação de fato com Deus. Não é só Ele falando e a gente ali com o ouvido tampado não escutando. Mas a gente justamente prestando atenção naquilo que Ele diz. Certo? E é importante, viu, gente? É importante. Eu gosto de frisar bastante. Eu tenho uma tendência minha de ter um pensamento cíclico, né? Então eu vou dando voltas e voltas e voltas e vou repetindo muitas coisas para que essas coisas possam se fixar na nossa cabeça e a gente, cara, não tira daí, guarda na arca da memória essas coisas para que a gente possa constantemente se lembrar de Deus, para que a gente possa começar a prestar atenção. Meu, faz esse teste. Sai daqui e começa a prestar atenção. Calma. Quando será que Deus vai mover meu coração? Você fica nessa inquietação. Quando será que vai ser agora? E agora? Será que vai ser? E agora? Será que vai ser? Até que momento vai chegar? E aí você vai estar prestando atenção e aí você vai agir mediante aquilo. E aí você vai estar aumentando, com a graça de Deus, seu nível de caridade. Nível, né? É uma forma simbólica de dizer que ela está sendo aumentada, né? Que você está tendo uma caridade mais intensa. O Ricardo de São Vítor, né, um monge do século 13 ou 12, não me recordo agora. Ele tem um livro muito profundo que ele fala sobre os graus da caridade, né? E ele mostra como que se desenvolve a caridade dentro de nós. E assim, é uma coisa fantástica. Bom, gente, então, resumindo tudo que a gente comentou hoje a respeito da graça, né? A graça atual, né, é esse impulso de Deus. Esse impulso de Deus que coloca ali, que põe a marcha número 1 para que a gente possa andar com esse nosso carro, que é o organismo da nossa vida sobrenatural, da nossa vida divina, tá? E se a gente quer de fato ser santo, a gente precisa começar a prestar atenção nessas graças. A gente precisa começar a levar a sério, porque a gente não leva a sério. Sabe quando você vai comer você vai lá na cozinha, você não tá com fome, e aí você fala, pô, vou pegar um docinho aqui, ó. Chocolate e tal, vou comer uma bolachinha. Falo isso porque isso acontece muito comigo, tá? E aí você, na hora que você vai pegar assim, vem um negócio na cabeça. Não pega. Você fica tipo, mas eu queria tanto pegar, não sei o quê. Aí você vai lá e pega. Cara, é o Espírito Santo falando com você. O porquê ele não quer que você coma chocolate aquela hora, eu não sei. Mas ele tá falando com você. Ele às vezes tá te pedindo, às vezes é um pedido de Deus, ó. Vende, larga isso daí. Vende o que você tem, larga esse vício aí de querer comer doce. E vem me seguir. Só que a gente não leva a sério essas coisas. A gente fala, não, é só um negócio da minha cabeça. Prestem atenção nos movimentos de Deus. Prestem atenção
que vocês vão perceber uma transformação na vida de vocês, uma transformação na vida de oração de vocês, uma transformação na vida ordinária de vocês, no trabalho de vocês, nas funções que vocês fazem diariamente. Só presta atenção. Bom, então era isso que eu queria contar um pouquinho para vocês hoje. Acaba que como eu falei, meu pensamento ele é cíclico, então eu acabo falando de várias outras coisas que não estavam programadas, e aí acaba estendendo um pouquinho mais o nosso momento, mas é bacana isso, é bom ser dessa forma, porque de certa maneira, né, e de forma alguma querendo ser soberbo, vaidoso, nem nada disso, é o Espírito Santo que conduz, né? Então, se foi inspirado falar essas coisas, é porque era necessário falar essas coisas, né? Eu espero do fundo do meu coração que essas aulas, que nós estamos na nona aula já, muito tempo, né? São 9 horas de estudo, olha que bacana, em questão de quantificação. Mas que essas 9 horas de estudo que a gente teve até hoje possa estar valendo a pena, do ponto de vista espiritual, não do ponto de vista intelectual. Vocês falaram assim pra mim, Gabriel, eu não entendi nada que você falou, mas eu tô rezando melhor, eu tô me esforçando mais na oração, eu tô percebendo mais a presença de Deus. Nossa, é isso que é importante. Vocês vão saber decorar essas coisas. Decorei os 5 princípios fundamentais. Não, tanto faz. Tanto faz. Não é isso que a gente está interessado. A gente não pode colocar nosso coração nisso. Não, eu tenho que prestar atenção em tudo, tem que entender tudo, não sei o quê. Não. Você precisa entender sim. Só que você precisa colocar em prática aquilo que é falado. E a gente precisa praticar. E veja que interessante, toda vez que a gente começa a aula e termina a aula, é uma oportunidade de a gente praticar, né? Esses atos de fé, esperança e caridade. Bom, gente, na próxima aula, a gente vai comentar sobre as etapas da perfeição cristã, né? E aí, depois que a gente fazer esse comentário sobre as etapas da perfeição cristã, a gente vai entrar na parte prática do desenvolvimento, né? Então, tá bom, Gabriel, você falou tudo isso é muito bonito, você fala muito bem, etc e tal. Tá, mas como que a gente coloca isso em prática? Como eu, no meu dia a dia, com as minhas dificuldades, com o meu temperamento, com a minha personalidade, com a minha rotina, com as pessoas ao meu redor, faço para alcançar a perfeição. E a gente vai comentar tanto os aspectos negativos, que seriam as coisas que a gente precisa remover da nossa vida, como os aspectos positivos, que são as coisas que a gente precisa acrescentar na nossa vida. E aí, então, um longo caminho para a gente poder trabalhar todas essas coisas, mas que com certeza será muito enriquecedor. O Ricardo, ele queria perguntar, mas eu acho que ele saiu da chamada, não? Eu acho que ele saiu. Bom, gente, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? O momento é agora. Não? Ninguém? Eu ainda penso que, claro que deve ser uma utopia da minha cabeça, mas eu acredito que ainda um dia, né, eu vou dar, a gente vai estar nesse nosso encontro aqui, vai todo mundo de câmera aberta, podendo ver todos vocês, a cara, as reações que vocês fazem, como que vocês estão, e aí no final vai ter várias perguntas, pessoas perguntando, não sei o que, não sei o que, eu tenho fé que um dia vai acontecer isso. Não Mas desiste, essas 9 aulas ainda não foram possíveis. não desiste. Você viu que eu tentei abrir, caí, voltei, estava fechado, tentei ajustar. Uma hora vai dar certo. Puxa vida, então não é nem vocês, então, é porque a ferramenta tá deixando, então. Mais ou menos. Não, mas um dia vai dar certo. Mas quem sabe um dia a gente também não faz uma aula presencial, né? Eu sei que tem gente de longe aqui, mas talvez dê para a gente fazer uma aula presencial que é diferente, né? Quando a gente se reúne presencialmente, a gente sente as pessoas, né? A gente consegue sentir o calor do momento ali. Acaba que no virtual perde alguns detalhes ali, mas é o que Deus nos permitiu fazer hoje, então vamos louvar e agradecer Ele por conta disso. Bom, gente, então a gente encerra a nossa aula de hoje. Por incrível que pareça, pontualmente, às 9 horas, essa é inédito, mas a gente tá melhorando, viu? E aí a gente se vê então na semana que vem. Vamos então rezar uma Ave Maria. Aproveitem essa Ave Maria. Uma dica que eu dou para vocês. Aproveitem que eu estou rezando a Ave Maria e não precisam repetir as palavras comigo.
Aproveite esse momento de oração para vocês prestarem atenção na presença de Deus e para vocês crerem nisso. Deus, ele está presente. Lembrem disso. Todas as vezes que nós cremos em Cristo, uma força sai dele e toca a nossa alma. Assim como aconteceu com aquela mulher que padecia fluxo de sangue. Lembrem-se disso, tá? E vamos fazer então esse momento de oração, né, bem breve, e busquem prestar atenção nessa presença de Cristo, tá? Porque é nesse ponto que vocês vão encontrar a verdadeira oração e que vocês vão começar a escutar a voz de Deus. Claro que não é fazendo só uma vez, tem que fazer todo dia. Tem que fazer isso sempre, tá? Mas aproveitem a oportunidade de agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus e tenham uma excelente noite e um ótimo final de semana também. Tchau, tchau.